Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar iniciando aqui um projeto novo que visa levar mais informações para as pessoas que estão iniciando seus negócios, para os empreendedores. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de iniciar os seus negócios por medo da burocracia, que é muito grande, infelizmente, no nosso país, mas também pela questão de não conhecer os detalhes, como se faz para iniciar uma empresa, o que eu preciso realmente regularizar, o que eu posso iniciar. Então eu vou estar fazendo aqui uma série de lives e também vou disponibilizar esses vídeos depois para ajudar você, empreendedor, que deseja desbravar o mundo dos negócios. E a primeira coisa que eu diria para você que é empreendedor e que quer começar um negócio é que você tem que descobrir primeiro o que te impediu de até hoje abrir esse negócio. Quais as suas principais crenças que te impedem de, muitas vezes, quem sabe você trabalha aí numa empresa já há muitos anos e tem vontade de montar o seu negócio, ou você terminou a sua faculdade e tem vontade de empreender, mas algo te pede, você pensa, sonha, todo o projeto, bota no papel, mas quando vai dar o start inicial, quando vai começar, não consegue. Então, identificar esses pontos que travam a gente quando a gente deseja iniciar algum projeto é muito importante. Mas assim, primeira dica que eu dou para você que deseja empreender, você tem que conhecer algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, é uma decisão muito importante e também uma decisão estratégica, iniciar um negócio, tendo em vista que hoje no nosso país existe uma burocracia, mas essa burocracia você tem que entender o seguinte: ela é ruim, mas ela acontece para todos. E é justamente por isso que poucas pessoas determinadas, pessoas que realmente acreditam no seu projeto, que conseguem atingir seus objetivos. Então já é um filtro natural. Então eu acredito que as pessoas que são determinadas, as pessoas que realmente têm um objetivo de crescimento, elas já partem, se ela pensar bem, ela já parte com uma vantagem, porque muitos concorrentes ficaram no processo anterior, com medo da burocracia, com medo de empreender. Então, todo negócio tem que ser pensado antes, e precisa de grandes projetos. Muitas vezes precisam de coisas simples, de detalhes. E a maioria das empresas, elas são abertas em um momento de empolgação. A pessoa está empolgada, tem um sonho, tem um projeto, muitas vezes receber algum dinheiro, seja de um empréstimo, seja trabalhou na empresa, recebeu seu FGTS, e ela resolve empreender naquela motivação. E não buscar, antes de iniciar esse processo, fazer um estudo, se capacitar, se preparar para ser empresário. Veja que todas as atividades, o médico tem que fazer faculdade, o professor tem que fazer faculdade, o engenheiro tem que fazer faculdade, todo mundo tem que estudar para poder trabalhar. Mas o empreendedor tem que entender que ele tem que também, antes de começar a gastar, investir dinheiro e força no negócio, ele deve também gastar um tempo em estudo, planejamento, e uma coisa que é muito importante: cercar-se
de bons profissionais, porque esses bons profissionais vão auxiliar, né, e vão ajudar ele nesse processo que é muito importante, que é o processo inicial de formalização do negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda empresa ela necessita, né, ter no mínimo uma organização. Vamos pensar aqui no microempreendedor individual, né, no MEI, que é a primeira categoria para quem decide empreender que ele pode, né, se utilizar. O MEI, ele é um tipo de empresa que ele é equivalente a um autônomo, ou seja, é uma pessoa física que tem um CNPJ. O governo criou esse artifício para tirar da informalidade, né, milhares de pessoas essas que são feirantes, que trabalham na rua, que são autônomos, que trabalham em casa e que não tinham esse benefício de ter um CNPJ. E assim, dependendo da sua atividade, dependendo do seu projeto, isso ajuda muito mesmo. Várias atividades não estão dentro do MEI, mas quem vai iniciar a empreender e não tem grande capital ainda, o MEI pode ser uma grande vantagem. Mas eu sempre digo, o MEI ele tem que ser um meio, tem que ser uma ponte, tem que ser uma passagem que vai te levar ao verdadeiro sucesso, que é o momento que você vai ter sua empresa constituída, ou no lucro real, no presumido, ou até mesmo no simples nacional. Jamais deve-se querer ou pensar abrir um MEI e querer ser um MEI eternamente. Mas por que não, se o MEI não paga imposto? Por que não, se o MEI não paga imposto, né? Olha a pergunta. É justamente por isso. Se você não gera riqueza, se você não faz seu negócio prosperar, naturalmente, esse negócio tende a não crescer. Porque o MEI já tem uma limitação natural. É R$81 mil por ano. Hoje, R$81 mil por ano, imagine que você decide abrir uma pequena mercearia. Vai comprar e revender mercadorias. R$81 mil você gasta em um mês. Esse limite que o governo está te dando. Certo? Então, a questão do ser estratégico ela é muito importante. Ser estratégico. Outra coisa que eu acho muito importante para quem vai iniciar o seu negócio é: cada pessoa e cada empresa ela tem o seu jogo. Muitas pessoas iniciam seus negócios olhando para os negócios de outras pessoas. Tipo assim, aqui na minha cidade tem muita gente abrindo açaí, tem um açaí ali, um comércio de açaí que vende muito. Eu tô com dinheiro aqui, eu vou abrir um açaí. Ou alguém montou um mercadinho, um comércio, alguém viu, vixe, eu vou montar aquele comércio igual, vou montar um salão de beleza, vou montar isso, vou montar aquilo. No Brasil existe uma estatística que mais de 60% das empresas elas deixam de funcionar nos 3 primeiros anos de vida dessa empresa. E muito disso se dá pelo fator que faltou estratégia, faltou planejamento e, acima de tudo, aquele empreendedor ele não jogou o jogo dele, ele tentou jogar o jogo de outras pessoas. Ele tentou empreender pelo que ele via, não pelo que ele estudou ou pelo que ele era capaz realmente de realizar. Então, anota essa dica aí. Se você quer empreender, cara, ter uma referência é muito importante, mas tem que ser uma referência. Você que tem que construir o seu conhecimento. E aqui, né, eu coloco um ponto que é fundamental.
ter uma boa assessoria contábil. Ter uma pessoa que é especialista, que entenda do seu negócio, do seu tipo de atividade, é fundamental para tudo dar certo e para diminuir o tempo em que você vai gastar para colocar esse negócio para funcionar. Mas por que, Erenildo? Muito simples. Se você chega no hospital e tem uma determinada doença, você tem que procurar um especialista para aquela doença. Não vai ser todo médico que vai conseguir, né, resolver sua situação. Da mesma forma acontece no empreendedorismo. Se você vai empreender, uma das buscas estratégicas que você pode fazer é procurar profissionais, né, seja de contabilidade, seja da área do direito, seja da área da administração, mas que compreendam e entendam o seu nicho, o que você está querendo construir. Por quê? Porque essas pessoas, né, especialistas, já vão ter, eles já vão ter conhecimento, eles já vão ter experiências de outras pessoas que já passaram pelo mesmo estágio que você está, exatamente nesse momento. Então, fica aqui essa dica. Mas, Erenildo, eu necessito de um contador para iniciar o negócio? Cara, muitas pessoas acham que a contabilidade ela é só um acessório e ela só serve para gerar o imposto que o governo cobra e você pagar. Mas a contabilidade é muito mais que isso. A contabilidade e o bom contador e o seu relacionamento com a contabilidade é quem vai definir o seu sucesso. Quem vai definir o seu sucesso? Porque imagine uma empresa em que o empresário ele é uma pessoa altamente capacitada no quesito comprar, vender, ou vamos pensar aqui numa atividade de serviço, de prestar o serviço dele, seja de consultoria, seja ele é um eletricista, ele é um artista, não sei, mas ele não sabe lidar com números, não sabe lidar com datas. Possivelmente esse camarada não vai ter sucesso, por mais que ele seja muito bom naquela atividade dele, na execução. Se ele não tiver por trás uma equipe que vai estar dando suporte administrativo e contábil, possivelmente ele vai trabalhar muito, vai ganhar muito dinheiro, mas não vai crescer, porque ele sempre vai estar pagando muito imposto, sempre vai estar pagando compras ou fornecedores que não necessitavam, e isso vai causar um prejuízo para ele, tá certo? Então, o empreendedor ele tem que ter, né, esse cuidado de, no início da sua empreitada, no início de realizar, né, montar o seu negócio, cercar-se de pessoas estratégicas. E ser estratégico é fundamental na nossa vida, nos nossos negócios, em tudo que a gente vai fazer. E para mim, o que é que eu acho que é ser estratégico? É você tomar ações, né, ter atitudes que vão ter um resultado, ou que você planeja que tenha um resultado. Muitas vezes a gente toma atitudes na empolgação. Muitas pessoas às vezes iniciam projetos de montar empresas numa empolgação. E realmente é algo maravilhoso quando você decide empreender, quando você decide iniciar seu negócio. Por que é maravilhoso? Porque nesse momento você começa os passos da sua liberdade financeira. Trabalhar para empresas, trabalhar para o governo é bom, dependendo do cargo, dependendo do salário, mas por algum tempo.
Porque o bem mais precioso que a gente tem se chama tempo. E quem não é o dono do seu próprio tempo, por mais dinheiro que ela tenha no banco, ela não é uma pessoa feliz. Ela não poder ir para onde quiser, a hora que quiser, ela não poder escolher o dia e o horário de realizar determinadas tarefas. Então fica essa dica aqui. Por que eu falei que é importante ter uma assessoria, né, especializada, fazer um planejamento e cercar-se de pessoas para começar a empreender? A maioria mesmo, esmagadora dos pequenos negócios, principalmente os MEIs, eles não têm, né, o básico que uma empresa deve ter. O que é o básico que uma empresa deve ter? Pelo menos um fluxo de caixa. O empresário, por menor que ele seja e o maior, ele tem que saber quanto de dinheiro entra diariamente, semanalmente, mensalmente da sua empresa, e ele também tem que obrigatoriamente saber quanto que ele investe, quanto que ele compra, quanto que ele gasta. Ele tem que saber das receitas e tem que saber das despesas. A gente observa que muitos empreendedores, eles não conseguem fazer o mínimo, que é ter esse controle. Faturamento, né? Muitas pessoas conseguem, com seu talento, né, porque tem expertise do negócio, faturar e conseguir muito dinheiro. Mas muitas vezes esse dinheiro pode não representar um ganho para a empresa. E um dado que eu tenho observado, e quando eu me reúno, né, com os empresários para discutir, né, alguma pendência, algum problema na sua empresa, eu pergunto: deixa eu dar uma olhadinha no teu fluxo de caixa, vamos fazer uma análise. Porque se você for falar com qualquer empresário hoje do nosso país, a grande maioria, ela vai dizer que não está tendo lucro. A grande maioria vai dizer que o seu negócio não está conseguindo ter resultado alavancar. Mas aí eu pergunto: você sabe quanto que entra na sua empresa todo mês? Você sabe qual é o seu principal fornecedor? Você sabe a data do vencimento dos seus tributos? E assim, o empresário, né, muitas vezes, ele acha que isso é um detalhe, que o importante mesmo é ele só empreender, só vender, comprar, prestar serviço. Mas são os detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eles têm dificuldade em delegar, têm dificuldade de passar aquelas obrigações que eles fazem, que eles consideram muito importantes, mas são obrigações braçais, obrigações que muitas vezes um funcionário treinado consegue fazer, e ficam presos às suas operações. E quando você está preso à operação, isso te impede de ter crescimento, de ter escala. E essa pessoa vai passar a vida toda criticando. Porque a gente não consegue funcionário qualificado. Porque as pessoas não querem trabalhar mais. Mas muitas vezes é o próprio empresário que não consegue se desligar da operação, que não consegue delegar, e acaba que o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, ele perde dentro da operação e não tem tempo de ser o gestor do seu negócio. Aí, Anildo, eu sou um MEI, vou abrir uma empresa agora. Eu preciso me preocupar com tudo isso que você está dizendo? Na verdade, tudo isso que eu estou dizendo não é motivo de preocupação. Veja, é um motivo de oportunidade.
tudo que eu já falei aqui, que eu dei de dica, é exatamente o que aquele seu concorrente pode, justamente nesse momento, não estar fazendo. E você deve estar se perguntando e procurando, né, saber o que você pode fazer de diferente. E muitas coisas, o fazer diferente é fazer o simples, é fazer o básico, é fazer o que muitas pessoas não fazem. E o que é que muitas pessoas não fazem? Administrar o seu negócio. Você quer ter crescimento? Você quer que o seu negócio flua, tenha sucesso? Aprenda a administrar o seu negócio. Existe uma lenda na cabeça de quem vai iniciar a empreender ou de quem já é um empreendedor, de que só se deve organizar a empresa, só se deve ter um fluxo de caixa, só se deve ter um controle financeiro quando a empresa estiver faturando muito, quando a empresa estiver ganhando muito. Aí eu te digo, isso é uma lenda, uma verdadeira lenda. O melhor momento e o momento mais propício para se organizar a empresa é quando ela é pequena ou quando ela está iniciando, porque daí você já pode, de maneira estratégica, ter um controle, né, bem definido nas suas finanças, o seu caixa, elaborando fluxo de caixa para ver até projeções futuras. Você pode ter já um controle bem definido de todas as suas despesas, e à medida que o seu negócio vai crescendo, você só vai aumentando no seu plano de contas as demais despesas, e você vai ter liberdade. Por quê? Porque você pequeno, você consegue fazer vários processos, micros processos, seja esse de fluxo de caixa, seja esse de controle de estoque de mercadoria. E quando a empresa vai crescendo, você detém o conhecimento do seu negócio, sabe quem são seus fornecedores, e daí te facilita você ensinar alguém, delegar alguém aquela atividade que é abraçar o que outra pessoa pode fazer. Então, a organização da empresa nos momentos iniciais da empresa, ou ainda quando a empresa é pequena, também é outro ponto importantíssimo que os empreendedores têm que se atentar e aproveitar. Mas por que, Enio? Então, que aproveitar, fazer isso e isso vai mudar? Porque o seu concorrente não está fazendo. Porque aquela pessoa que está te roubando teus clientes, muito provavelmente ela não está fazendo. E na pior das hipóteses, ela está fazendo e você vai passar a fazer também. Ou seja, você vai trabalhar de igual para igual com o seu concorrente. Muitas vezes a gente tem um negócio e o negócio da gente não está bem, não cresce, a gente só tem despesa, muitos funcionários, muita conta para pagar e não vê lucro. Isso é um relato de muitos empresários. Mas eu te peço, tira a cabeça do buraco que você está metido agora, levanta, olha para os lados e vê quantos empresários que têm a sua mesma atividade, que realizam o mesmo trabalho que você realiza, ele está tendo sucesso? Quantos? E por que só o seu não está tendo sucesso? Porque o sucesso ele vai direcionado para algumas pessoas? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Há 2 anos atrás, o nosso escritório aqui de contabilidade, ele já tem quase 20 anos que os meus irmãos iniciaram, depois eu cheguei. E durante muitos e muitos anos, nós trabalhamos somente para pagar as contas. E éramos satisfeitos porque estavam pelo menos pagando a conta.
mas vivíamos de aflição, com medo de perder um cliente e no mês seguinte não dá para pagar as contas, tendo que se sujeitar muitas vezes, né, a certos atendimentos e preocupações desnecessárias. Foi quando a gente percebeu, poxa, que tem tanto empresário de contabilidade bem sucedido e nós não. Toda mudança, ela começa de dentro. Ou seja, você tem que se questionar. Você vai querer empreender agora. Você tem que buscar várias referências, né, como eu já falei, importantes. Pessoas que de repente tenham um perfil parecido com o seu e que tenham negócios que estão crescendo ou que tenham negócios bem sucedidos. E foi aí, né, que tudo mudou para a gente. Quando a gente percebeu e entendeu que o crescimento dependia de uma mudança estrutural interna nos nossos negócios. Aí foi aí que a gente foi estudar mais, não sobre só contabilidade, a gente foi estudar também sobre administração, a gente foi estudar sobre processos, não estou falando aqui de processos jurídicos, estou falando de processos de dentro da empresa. Aí que a gente foi contratar uma pessoa para cuidar do financeiro da empresa, ou seja, a gente foi fazer o básico. E o que é o básico? Organizar, ter processos, treinar as pessoas que estão ali no processo com a gente e pensar sempre estrategicamente, ou seja, pensar, né, no amanhã. Muitas coisas que a gente está fazendo aqui hoje, os reflexos vão vir depois de um tempo. E isso tem que ser estratégico, isso tem que ser mensurado. Então, pessoal, eu vou, né, salvar essa live, vou disponibilizar nos meus stories, vou botar também nas minhas redes sociais, mas o mais importante, eu quero todo dia de manhã estar transmitindo, né, esse conteúdo para você que é administrador, para você que pretende iniciar seu negócio, porque a informação, ela ajuda muito, ela nos leva mais rápido ao nosso objetivo. E eu quero que mais pessoas consigam tirar seus projetos, seus sonhos do papel e realizem. Tá certo? Esse é o objetivo principal desse bate-papo, dessa conversa. É a minha primeira live amanhã. Começou umas 5h15. Já é 5h45 da manhã, mais ou menos. E 5h43. E foi um prazer. É um prazer sempre estar compartilhando conhecimento.